O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Todos achou que é dono da gira. Foi corre gira que algum mandou. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa espiritual. Hoje, nossa gira de Preto Velho. Os irmãos que estão acompanhando pela nossa fanpage, sejam bem-vindos. Hoje não tem gira, viu? Já dou uma notícia ruim aí para vocês que nos acompanham. Hoje não vamos transmitir a abertura da gira, certo? Porque senão, né, toda semana, vamos deixar gostinho de a próxima semana, tá certo? Gira de Preto Velho é uma gira que, em algumas casas, o foco principal é o trabalho de cura. E aí, o entendimento do que é a cura precisa estar bem aberto e bem entendido. Existem doenças que são totalmente aqui do corpo. Infecções, traumas, enfim, coisas que acontecem e são causadas aqui no plano material, certo? Que até pode ser esse trauma, principalmente, oriundo de alguma coisa que vem da espiritualidade. Existem doenças que vêm do espírito. Ela acontece primeiro no espírito e depois ela transborda para o corpo material. São doenças aonde a sua origem tem um trabalho de ação negativa, um trabalho de magia negra, ou tem uma obsessão espiritual, uma perseguição espiritual, ou doenças causadas pelo lado emocional da pessoa. Isso é algo que a própria ciência já estudou muito, onde a própria ciência já identificou e até eles não afirmam 100%, mas é sabido que muitos tipos de câncer são causados devido a negatividades em determinados campos. Então, não existe um padrão de doença. E não é toda doença que vai ser curada dentro de uma casa espiritual. Não se pode falar de uma maneira genérica, não, venham aqui que tudo vai ser curado. Isso não existe. Quem faz esse tipo de propaganda é enganador. Porque depende de muitos fatores, muitos, para se chegar numa cura de fato com a ajuda da espiritualidade. Primeiro, se a doença é de fundo espiritual, a chance da espiritualidade ajudar é muito maior, porque eles vão atuar na origem, neutralizando essa fonte, faz com que o corpo recupere mais rápido se ele já foi afetado. Porque se ele já foi afetado, vai precisar, obviamente, de auxílio de procedimentos aqui, procedimentos médicos das suas mais variadas formas. Então, a cura espiritual não é algo que vai acontecer para todo mundo. Existem muitos trabalhos de magia onde são projetados instrumentos mágicos para o corpo físico das pessoas. Corpo físico que eu falo, me retratando, o corpo espiritual que acaba afetando o físico. Então, se alguém faz lá, não vou falar o tipo de trabalho para não dar ideia para louco por aí, mas tem um tipo de trabalho que usa alguns instrumentos mágicos. E esses instrumentos são projetados para o corpo espiritual e ele fica literalmente enterrado aí no seu corpo. Se não tirar ele,
a medicina aqui vai demorar demais ou às vezes não terá sucesso. Porque a origem não é em algo do corpo, e sim está lá no espírito. Só que se demorar um tempo, o corpo desenvolve aquela situação. E aí fica muito difícil curar na própria matéria, porque o corpo espiritual está doente. Há trabalhos que são quebrados os membros espirituais da pessoa. E o membro material começa a inflamar, porque ele não recebe energeticamente como se fosse a irrigação do sangue, que é a irrigação da energia do espírito, propriamente dito. Então causa inflamação, causa necrose e às vezes até amputação. Mas a origem não está aqui na matéria, a origem está no espírito. Então, para aqueles que estão nos assistindo através da nossa fanpage, precisa-se ter muito bom senso quando se fala em cura espiritual. Não é para todos, porque cada um tem um tipo de realidade, um tipo de situação diferente. Quando é uma doença física, uma inflamação, um trauma, e o guia trabalha no seu espírito, o seu espírito fica inundado de energia positiva. Essa energia positiva transborda para o corpo material, fazendo com que o medicamento que a pessoa, o tratamento que ela está fazendo, tenha um resultado muito mais rápido. O corpo material e o corpo espiritual são uma simbiose. Um compensa o outro. Quando você está muito desgastado fisicamente, nós recomendamos banhos de ervas energizadoras. Por quê? O espírito vai ser reenergizado, vai ser fortalecido, vai transbordar essa força energizadora para o corpo material, você vai se sentir melhor. Se não, só ia adiantar se você tivesse cansado medicamento ou algum tipo aí de droga que trouxesse uma energia. Então o banho faz isso, o passe faz isso, porque ele inunda o seu espírito de energia, uma energia diferente da que você está. E aí, se você tem uma doença ali física mesmo, que é do seu corpo, não teve origem espiritual, o medicamento vai trabalhar muito melhor, vai auxiliar muito melhor. Desde um simples medicamento até um medicamento para uma doença complexa, certo? Precisa entender que doenças podem ser doenças que nós mesmos procuramos e doenças que são de origem kármica. Uma pessoa que tem uma idade já avançada e desenvolve doenças que fazem parte do ciclo natural da vida. Isso faz parte do caminhar. Uma pessoa já com uma idade avançada, a locomoção dela é menor, ela está mais sujeita a desenvolver vários tipos, né? Porque ela tem um corpo mais frágil, então ela pega o resfriado mais fácil, ela tem imunidade menor. Eu vejo, mesmo dentro da Umbanda e dentro dos círculos espirituais, muita gente vendendo propaganda que não é assim. Precisa se colocar para as pessoas a realidade. Se você faz o uso em demasia do álcool ou do fumo, automaticamente o seu corpo vai reclamar disso, mais cedo ou mais tarde. E a sua chance
de recuperar a hora que ele der o sinal será menor. Por quê? Você contribuiu para aquilo. O próprio poder divino avalia isso. É a lei do retorno. A pessoa fumou 30, 40 anos. Aí, quando aparece lá um efizema, um tumor, ai meu Deus, me ajuda. Você não se ajudou. Eu sou ex-fumante. Convicto, determinadíssimo. E isso não vai fazer mais parte da minha vida. Já há vários anos. Porque me fazia mal, os meus próprios guias eram o maior motivador disso. E a hora que eu decidi parar, o poder divino interviu de uma maneira que eu praticamente não sofri. E quem fuma sabe que aqueles primeiro mês, segundo mês é terrível. Muito terrível, mas eu tive uma transição tranquila, podemos dizer assim. Então, existem muitos tipos de doenças. Doenças emocionais. É fato isso, os mestres de magia, os guias espirituais já nos ensinaram e observamos. Alguns, estou falando alguns, não estou falando todos, mas já foi observado em algumas mulheres que desenvolveram doenças nos órgãos reprodutores sexual, nos seios, que foram mulheres que tiveram alguma negatividade grande no campo do amor, que não tiveram decepções, enfim, que causou uma negatividade nesse campo e que desenvolveram alguma coisa, algum tipo de doença nesse sentido. Todo câncer aí nessa parte do corpo é de origem? Não tem aí o HPV? É um vírus. Não me falha a memória, se não sou médico, não sou nada, não sei se estou falando certo, mas é algo aqui, material. Então, precisa se entender e selecionar bem. Porque a pessoa às vezes vem com toda aquela... Não, eu vou lá na gira de Preto Velho, a gira de cura. Sim, ele fará o possível. Mas existem inúmeras situações que tem que ser observada, tem que ser colocada, tem que ser analisada. Então não é todo mundo que vem ao centro de Umbanda que tem sucesso. Assim como não é todas as pessoas que vão lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida que tem sucesso também na cura. Por quê? A mesma lei que rege o catolicismo também rege a Umbanda, a lei do merecimento, a lei da ação e reação e tudo mais. Preto Velho trabalha muito bem esse campo transformador, curador, sim, porque eles são ligados ao orixá, o Baluaê, as Pretas Velhas ligadas à mãe orixá Nanamburuquê, e tem forças decantadoras, transmutadoras, transformadoras, curadoras. Se fosse possível e permitido, vocês tenham certeza que todo guia espiritual iria curar pessoas. Só que isso não é possível, senão ninguém ia morrer, né? E aí? Ia fugir à lei natural da vida. Então o guia, ele sabe. Ele pode não falar e quase nunca fala. Ele sabe o tipo de doença que você tem, a origem, e se ele puder intervir, ele vai intervir. Muitas vezes, mas muito mesmo, o auxílio do guia não vem diretamente por ele, mas ele auxiliando para que você encontre materialmente pessoas que podem ajudar, um bom profissional, um médico, um lugar, enfim. Isso também é ajuda dos guias.
eu vi bastante isso comigo mesmo, com a minha esposa. Minha esposa tem uma doença chamada endometriose, aonde eu percebi que o plano espiritual nos conduziu para não um ótimo, mas um maravilhoso profissional que fez um tratamento fantástico que resultou na gravidez e aí, consequentemente, no nascimento do João, isso há 13 anos atrás. Então, a espiritualidade, muitas vezes, ela não atua ali, ela, direto, ela atua fazendo com que as coisas possam acontecer e você ir para o profissional, para a pessoa que vai lhe ajudar. A pessoa está sem emprego, vem pedir auxílio ao guia. O que ele vai fazer? Ele vai identificar as pessoas ou os lugares que podem lhe ajudar. Identificando isso, ele vai facilitar a chegada, o encontro disso. Assim que a espiritualidade trabalha. Nesse caso, a sua participação é crucial, assim como também numa doença, em qualquer outro caso. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vendem uma expectativa que não existe para lugares espirituais. Curas, milagres não são todo dia que acontecem, não é com todo mundo. São exceções. Assim como são exceções em qualquer religião. Não seria diferente dentro da Umbanda. Se fosse possível o guia chegar e estalar o dedo e transformar um corpo doente em um sadio, você tem a certeza que ele faria. Mas ele não pode e ele também não tem essa capacidade. Porque ele é um servo da lei e um espírito que respeita os procedimentos divinos. Então, se a pessoa está lá com uma doença aí, voltando aí ao tema do cigarro, com uma doença causada pelo cigarro, o guia vê aquela doença, como que ele pode tirar aquilo se é algo que é a lei do retorno? Ele não pode, nenhum guia vai contra a lei. Se ele for contra a lei, ele é penalizado. Certo, meus irmãos? Ontem, só para finalizar esse assunto, precisa-se, as pessoas que são formadores de opiniões dentro dos meios espirituais, não só na Umbanda, precisam informar o público das verdades e não ficar vendendo falsas curas somente para atrair pessoas igual, não só dentro dessa religião, mas dentro de outras aí, né? Não vou falar porque depois me processam, né? Mas tem muitos lugares por aí que ficam vendendo curas espetaculares, certo? Ontem começamos o curso da magia divina das 7 oferendas e foi bem bacana, um grupo legal aí, mas ainda cabe aí umas 10, 15 pessoas. Iniciamos, demos a aula de início. É possível entrar na segunda ainda. Quem não pôde vir ontem, por causa aí das bagunças que teve aí de manifestações, enfim, pode vir, não na próxima quarta é feriado, né? Venha no dia 14, pouco antes das 8, para que você possa ingressar nessa turma, para que você aprenda algo e possa ajudar a você mesmo, fazer coisas por você, pela sua família, pelos seus negócios, com esse mistério de Deus, que é um mistério já usado desde que mundo é mundo, que é o mistério das 7 oferendas.
Porém, na formatação que a divindade fez para a magia divina, ele não é apresentado da forma tradicional que vocês conhecem, fazendo oferendas na natureza. É uma forma de trabalhar diferente, onde você é apresentado à divindade, a divindade capacita você, e aí tem toda uma metodologia própria, que infelizmente não posso falar em aberto, somente para aqueles que estão no grupo, para que você possa ser uma pessoa que vai ajudar os seus. O mago da magia divina, ele é um transformador. Ele é uma referência dentro do seu grupo de amigos e familiares, aonde, se ele se dedicar em pouquíssimo, mas pouquíssimo tempo mesmo, as pessoas da família e os amigos veem no mago uma referência de ajuda. E é algo simples, sem gastar nada. Essa magia, ela é totalmente energética, não tem elementos, aonde você se consagra mago das 7 oferendas sagradas, podendo trabalhar com uma gama de divindades imensa. Então, quem quiser, venha na no dia 14, chegue um pouquinho antes das 8, para que você possa aprender sobre a magia divina, tá certo? E coloquei lá fora um cartaz sobre um workshop. Workshop, o que é? Um curso de um dia, para aquelas pessoas que não querem se comprometer por muitos meses. Nós fazemos de vez em quando esses workshops para que você aprenda algo sobre a espiritualidade, para que você saia do 0 e fique pelo menos no 1, para que você tenha uma noção, sobre o mistério Pombagira. Eu tenho certeza absoluta, é completamente diferente do que a maioria que está aqui pensa. Pombagira não faz com que ninguém se torne bêbada, no caso de mulher, viciada, prostituta. Pelo contrário, ela combate tudo isso. Ela combate qualquer negatividade no campo do amor, ela auxilia para que as pessoas não se negativem nesse campo, que é um campo tão intenso na vida das pessoas. É claro, existem milhares de pessoas que usam desse poder negativamente, é verdade. Então, quando tem um trabalho de magia negra feito por alguém desequilibrado na força de Pombagira, aí pode existir sim uma força atuando contra você. Mas aquela que está ligada a você, jamais. Aquela que está ligada a você, não. A responsabilidade dela é de auxiliar, não prejudicar. Então, aquelas pessoas que querem aprender o que é uma oferenda, como fazer uma oferenda, como fazer um banho para Pombagira, um banho atrator do estímulo, um banho para atrair vibrações positivas, um banho para energizar o seu espírito com esse poder, entender quem são as hierarquias, quais são os elementos, enfim, falar bastante aí, né? Se você tiver paciência de me escutar durante 6 horas, vem aqui. Claro que nós damos uma pausa, mas Vera já veio, né, Vera? Rapidinho, né? Nem vê o dia, né? Passa, eu nem vejo, né? Vixe Maria. Rubens Saraceni falava assim, eu escutei ele falar isso muitas vezes. Ele falava, quando alguém der um microfone para você para falar da Umbanda, você não larga ele jamais. E eu levei isso ao pé da letra. Né? Falar em microfone, essa semana eu fiz um vídeo com meu irmão, meu professor, meu companheiro de caminhada aí, Alexandre Cumino. Foi transmitido pela fanpage do Colégio de Umbanda Pena Branca. Aí eu compartilhei aqui na fanpage da nossa casa. Quem não viu, é um pouquinho longo, tem 1 hora, né? Eu costumo fazer vídeo meia hora. Mas o Ale tem o costume de fazer o vídeo dele de 1 hora. Mas
como ele falou, a gente não combinou nada. Eu ainda tentei. Ainda falei, e aí, irmão, vamos falar do quê? Vamos falar de nós, irmão. Aquele jeitão dele. Vamos falar de nós, da Umbanda. Então, quem não assistiu, quem está nos vendo, dá uma olhadinha aí. Algumas postagens anteriores, está lá um vídeo. Foi emocionante porque ele falou do Pai Benedito, que trabalha com ele. Eu falei do seu Sete Covas, que também trabalha comigo, e a emoção veio, né? Inevitável. Falamos de outros assuntos, falamos do Rubens, falamos de um monte de coisa em comum que eu tenho com ele. Vale a pena você dar uma olhadinha lá, tá certo? É isso aí. Vamos à nossa gira. Meus irmãos que estão assistindo aí pela nossa fanpage, um abração. Tem quantos, Fábio, hoje? Chegou em 65, agora estamos em 50. Ah, tá bom, tá ótimo. 50 pessoas assistindo, bacana. Gente de todo mundo assistindo, tem gente da Europa, na França, na Itália, no Japão assistindo, enfim. Isso é bacana demais. Um abração a todos vocês. E semana que vem temos giras de esquerda, né? Vocês devem estar estranhando, mas setembro tem 5 quintas. E aí colocamos 2 giras de esquerda. E temos uma novidade bacana para alguns, ou para muitos, depende. Alguns meses do ano, não serão todos os meses, nós faremos uma gira sábado à tarde. Tá? Então, agora no mês de setembro, teremos no dia 17 uma gira de Preto Velho às 16 horas. Tá certo? Essa gira, ela terá um grupo um pouco diferente. Não é o grupo principal da nossa casa, mas sim médiuns que estão no curso de desenvolvimento, mas já estão aptos para o atendimento. Então, agora no mês de setembro, teremos uma ao sábado. No mês de outubro, nós teremos uma gira com esse mesmo grupo em uma das segundas-feiras de outubro. Ainda não defini a data, tá certo? Então, nós sempre teremos uma gira extra por mês. Tem mês que será aos sábados, tem mês que será nas segundas-feiras, tá certo? Então, vocês avisem aí as pessoas que não têm a oportunidade de vir durante a semana, terão uma oportunidade para vir num sábado à tarde aí, tomar um passe. Essa será de Preto Velho, tá certo? Essas giras extras serão comandadas pela minha esposa, certo? Ela com o grupo aí de desenvolvimento que vai comandar essa gira, certo? Abração a todos. Até a próxima.